Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.33 do livro Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, né, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma, né? Peço que leiam e tentem resolver antes de assistir o vídeo e que leiam a descrição, por favor. Então, vamos lá, né? Ó, uma pequena embarcação, uma canoa, é observada movendo-se com uma velocidade de 0,40 metros por segundo na direção sudeste, em relação a um observador parado na margem referencial da Terra. Então, a velocidade da canoa em relação à Terra é 0,40 metros por segundo. Beleza. Eu vou até fazer um desenho aqui, ó. Então, esse daqui é o rio. Tá? E aí, para uma pessoa parada aqui na superfície da Terra, né, na margem, então o sistema de eixos dela, o referencial, né, vai ser esse daqui, tá? Para ela, a canoa se move, né, a sudeste, com essa velocidade aqui, ó, canoa em relação à Terra, tá? Beleza. Essa é a velocidade da canoa em relação à Terra, ou seja, essa pessoa parada na superfície da Terra. Beleza. Aí eu vou pôr aqui a água, né? Tá bom. Aí, continuando, né? Ele fala: essa embarcação está navegando em um rio cuja água flui a 0,50 metros por segundo diretamente para o leste, também em relação ao referencial da Terra. Então, esse rio tem uma velocidade em relação à Terra que é igual a 0,50 metros por segundo, certo? Beleza. E ele está indo diretamente para leste. Então, eu vou colocar isso como sendo isso daqui. Tecnicamente, né, essa seta deveria ser maior do que essa, né, porque daqui é 0,50 e daqui é 0,40. Mas eu não estou fazendo tanto rigor assim não, tá? Então aqui é RT. Beleza. E aí, então, o que a gente tem, né, é uma coisa mais ou menos, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ou seja, tem que ter alguém que vai ligar isso daqui, tá? Então é esse daqui, o VCT, esse daqui é o VRT, e esse daqui, obrigatoriamente, vai ser o VC em R. Até porque é o que ele está pedindo, né? O objetivo é determinar a velocidade da canoa relativamente à água do rio, ou seja, a velocidade da canoa em relação ao rio. Você deve especificar, né, o módulo, a magnitude da velocidade, a direção e o sentido dessa velocidade. Então, observa que esse triângulo aqui não necessariamente ele é retângulo, né? Na verdade, ele não é, tá? Não é um triângulo retângulo. E aí, é o seguinte, né? Só para poder continuar aqui, ó, fazer só essa orientação aqui, que aqui é leste, aqui é oeste, aqui norte e aqui sul.
É por isso, né, que eu coloquei esse cara aqui desse jeito. Porque o enunciado disse, né, que a canoa é observada se movendo, né, com essa velocidade na direção sudeste. Se é na direção sudeste, é entre o sul e o leste. E obrigatoriamente, esse ângulo aqui, ó, que ela faz é de 45 graus, tá? Vou chamar de θ. Só que esse θ é 45 graus. Aí, só o seguinte. Beleza, então. Como eu disse, né, na explicação do capítulo, normalmente a gente considera o quê? Que a velocidade do, do objeto em relação à Terra é igual à velocidade do meio em relação à Terra mais a velocidade do objeto, que é a canoa, em relação à Terra. À Terra não, né? Ao meio. Então, se você considerar a velocidade do meio em relação à Terra mais a velocidade do objeto em relação ao meio, né? E o meio é o rio e o objeto é a canoa, então você vai ter a velocidade da canoa em relação à Terra, né? Do objeto em relação à Terra. Beleza? E aí o seguinte, note, né, que essa é a relação entre essas velocidades vetorialmente. Mas isso daqui, ó, mostra que, de forma escalar, essas grandezas elas se relacionam por esse triângulo, né? Que não é um triângulo retângulo. Se fosse um triângulo retângulo, aí seria um teorema de Pitágoras. Mas como não é um triângulo retângulo, então seria a lei dos cossenos, tá? Então, para poder achar o módulo, né? Esse cara azul aqui que a gente quer, né? Que é a velocidade da canoa em relação ao rio, a gente teria que fazer uma lei dos cossenos, tá? Para poder achar esse cara aqui. Já que a gente tem esse ângulo, né? A gente consegue fazer isso. Mas tem um jeito mais simples que não precisa pensar muito nisso não, que é fazer por componentes, tá? Então em outro exercício eu faço desse jeito aí. Agora eu vou fazer usando as componentes, tá? Então beleza. Vamos lá então, né? Só um outro detalhe, né? Então, que o cara que a gente quer aqui, né? Seria a velocidade da canoa em relação ao rio. Então, é isso aqui que a gente tem, né? Beleza? E aí, observe, né, ó, que o desenho mostra exatamente essa relação, né, daqui de cima. Por quê? O VR de T mais o VC em relação a R, né? Os dois somados, ou seja, os dois encadeados, né? É assim que a gente soma vetores, a gente liga o início de um no final do outro, é igual, né, ao VC de T, ao V, né, a velocidade da canoa em relação à Terra, porque ele vai do início do primeiro vetor até o final do último. Então, esse é o vetor resultante, igual está sendo mostrado aqui, tá? Então, beleza. Então, vamos fazer isso agora para o eixo X. Para X. Nós vamos ter, então, VC, né? No caso, a velocidade da canoa em relação à Terra em X é igual à velocidade do rio em relação à Terra em x mais a velocidade da canoa em relação ao rio em x. Beleza. Só que esse cara aqui, ó, em x, né?
A gente tem que decompor ele para achar a componente x dele, né? Como ele está aqui, ó, a componente x dele vai estar colada nesse ângulo aqui, então é cosseno de θ, né? Então, esse cara aqui é VC, né, velocidade da canoa em relação à Terra, vezes cosseno de θ. O VR de t, ele já está sobre o eixo x, então é simplesmente o valor dele mesmo, tá? Só isso. Já esse cara aqui, a gente não sabe, é ele que a gente quer saber, né? O VC, esse cara aqui. Beleza. Então, o VC, né, a velocidade da canoa em relação ao rio em x vai ser igual à velocidade da canoa em relação à Terra vezes o cosseno de θ menos a velocidade do rio em relação à Terra. Então é isso daí, simplesmente isso, tá? Beleza. Né, lógico, isso é algébrico, né? Se a gente substituir números, dá para fazer mais coisa, né? Então, beleza, vamos lá. A velocidade da canoa em relação à Terra em y é igual à velocidade do rio em relação à Terra em y mais a velocidade do rio em velocidade da canoa em relação ao rio em y. Beleza. Só, né, que olha só, a velocidade do rio em relação à Terra em y, isso aqui é zero, né? Porque só tem componente x, né? Não tem componente y. Então isso daqui é zero, tá? Então a velocidade da canoa em relação ao rio em y é exatamente igual à velocidade da canoa em relação à Terra em y. Só que, né, a velocidade aqui, ó, tem uma componente y, né? E essa componente, ela é negativa, né? Porque ela aponta para baixo, tá vendo? Ela aponta contrário ao eixo y positivo aqui, ó. Coloquei ele para cima e essa componente aqui aponta para baixo. Então, ela vai ser negativa. Então, aqui vai ser assim, né? Ó. Menos VC, né? A velocidade da canoa em relação à Terra, vezes o seno de θ, né? Por quê? Porque a componente y aqui, ó, desse cara, tá sem o ângulo aqui, né? Então é seno, tá? Lembra, eu já ensinei, né, como que decompõe esses vetores aí, então vocês podem assistir o vídeo do primeiro capítulo lá, que eu explico como que decompõe. Agora a gente já tá fazendo mais direto, tá? Da mesma forma, se você quer entender melhor sobre velocidade relativa, assista o vídeo do terceiro capítulo, tá? Que eu explico o capítulo lá, os 2 primeiros vídeos eu explico essas coisas, beleza? Então a gente tem aqui as componentes da velocidade, né, da canoa em relação ao rio. Então se a gente quer saber o módulo dessa velocidade, né, o módulo da velocidade da canoa em relação ao rio é simplesmente tirar a raiz quadrada, né, do quadrado, da soma do quadrado dessas componentes, né? Então, aqui vai ser o VC de Rx ao quadrado mais o VC, né, em relação a R aqui, em Y ao quadrado. Aí não vai ficar bonito não, né? Não vai ficar muito bonito. Bom, até tem como dar uma simplificada, né? Eu vou mexer aqui.
Aí fica esse cara aqui, ó. Menos esse elevado ao quadrado mais esse daqui elevado ao quadrado também. Realmente não fica muito bonito não, tá? Vai ficar o seguinte, ó. Fica o quadrado do primeiro, né? Então esse daqui é o quadrado, cosseno ao quadrado. Aí fica duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos duas vezes PC em relação a T, cosseno de θ vezes o VR em relação à Terra, mais esse cara aqui ao quadrado, né, que é o quadrado do segundo, e aí, né, porque o menos elevado ao quadrado vai dar mais, né, então fica o quadrado desse cara, aí esse menos aqui elevado ao quadrado fica mais também, e isso aqui ao quadrado. Então, fica é, isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Aí, então, isso daqui, ó, dá para pegar esse VC de T aqui, ó, e colocar ele em evidência, porque ele aparece aqui e aqui. Então, a gente vai ficar com isso daqui. Assim. Só que isso aqui é igual a 1, né? Então nem precisa escrever. Então, o que a gente vai ter no final é isso vezes isso cosseno de θ mais VR de T. É aí dentro da raiz, né? Assim, beleza? Então, é isso aí, né, que a gente vai ter. Eu acabei falando que eu não ia fazer, mas isso aqui é a lei dos cossenos, né, gente? A gente acabou encontrando a lei dos cossenos aqui, tá? Porque realmente é isso, né? Eu tinha falado antes, né, que dava para fazer pela lei dos cossenos, já achava o módulo direto, né? É exatamente isso. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Por que isso, né? Por quê? A lei dos cossenos, se você pesquisar aí, se você tiver um triângulo assim, por exemplo, ó, vamos colocar um triângulo mais aleatório aqui, triângulo desse jeito. Só aumentar ele um pouco. Você tem um triângulo assim. Aí suponha que esse lado aqui vale A, esse aqui B, esse aqui C. Então, esse ângulo aqui a gente chama de B desse jeito. Esse lado, peraí, eu vou chamar de outro jeito. Vou chamar assim, ó, B. Aí esse lado aqui a gente vai chamar de C, esse ângulo. E esse ângulo aqui a gente chama de A, tá? Então, olha só. A lei dos cossenos, ela fala o seguinte, ó. Que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 o módulo de A, o módulo de B, cosseno do ângulo oposto, tá? Então, ó, seria, aí no caso aqui não seria θ, né? O ângulo oposto seria esse C, tá? Seria esse ângulo aqui, ó.
Então, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado seria menos aqui, né? 2 vezes o módulo dos dois, ou seja, o tamanho dos dois, cosseno desse ângulo oposto ao lado que você quer calcular. E aí, né, você tira a raiz quadrada, você vai ter o resultado, né, que eu achei. Por quê, né? Olha só o triângulo que a gente tem aqui, ó. Lembra que eu falei que fazendo a lei dos cossenos dava para achar o módulo? É exatamente isso, ó. Porque esse lado aqui, ó, tá fazendo o papel do C, certo? Coloquei ele aqui, ó, tá fazendo o papel do C. Aí, o VC de T e o VR de T tá fazendo o papel, ó. Esse aqui faz o papel do A, por exemplo, e esse aqui faz o papel do B. Só tá escrito de ordem diferente aqui. Aí a gente tem, ó, duas vezes, ó, menos duas vezes aqui, o A vezes o B, certo? Cosseno de θ, que é o ângulo oposto ao lado que você quer calcular, certo? Então aqui é θ, aí aqui é C, né? Porque é o oposto aqui do ângulo seria esse C aqui, entendeu? Então é a mesma coisa, né? Eu acabei chegando na lei dos cossenos aqui, tá? Fazendo dessa forma, beleza? Então, agora vou apagar isso daqui, tá? Ah, tá. Só uma última coisa. Note que a lei dos cossenos, ela vale para qualquer um dos lados, tá? A única coisa, você quer calcular o A, então você vai usar o C e o B, nesses carinhas aqui, ó, e o ângulo vai ser o oposto ao lado que você quer achar. Se você quer achar o A, então o ângulo que você tem que usar aqui, ó, vai ser o A, beleza? Então vou apagar isso agora. Lembra também, né, outra coisa importante, é que isso daqui, né, a lei dos cossenos vale quando o triângulo não é retângulo, tá? Se o triângulo for retângulo, ele se resume ao teorema de Pitágoras. Por quê? Se o triângulo for retângulo, né, o ângulo oposto aqui é 90 graus. Então esse ângulo aqui seria 90. E aí cosseno de 90 é zero. Então todo esse pedaço vira zero e a gente fica com o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras é um caso particular desse teorema aqui, né, dessa lei dos cossenos, tá? Então, agora sim eu posso apagar, falei tudo que eu queria sobre isso. Beleza. Então, para a gente calcular um módulo agora, é simplesmente, né, substituir os números, né? Vai dar uma coisa bem feia aí. Então, aqui, ó, o V, a velocidade da canoa em relação à Terra é 0,40 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui duas vezes a velocidade da canoa em relação à Terra, então 0,40 metros por segundo, vezes a velocidade do rio em relação à Terra, que é 0,50 metros por segundo, isso vezes o cosseno do ângulo. O ângulo eu tinha falado que era 45 graus, né? Ou π sobre 4. Mais a velocidade, então, do rio em relação à Terra, que é essa daqui. Beleza. Então agora é só jogar isso na calculadora. Antes disso, né, só comentando aqui, ó, isso aqui vai dar em metro por segundo ao quadrado, esse vezes esse vai dar metro por segundo ao quadrado, e aqui metro por segundo ao quadrado. Somando tudo, metro por segundo ao quadrado, né, ambos, né, tanto metro quadrado por segundo quadrado, e aí com a raiz vai sair, né, como metro por segundo, como tem que ser. Então, já volto, né, com o resultado, beleza? Encontrei aqui aproximadamente 0,36 metros por segundo. Beleza? Então, é isso daí, né? O valor da velocidade da canoa em relação ao rio, tá?
Beleza, isso aí é um módulo, né? Mas ele pediu a direção e o sentido também, tá? Aqui, ó. Aí, para achar a direção e o sentido, né? Basta calcular o arco tangente, né? Vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Então, vai ser arco cuja tangente, né? É a componente y dividida pela componente x. Então, vai ser, né? A componente y, que é isso daqui, dividido pela componente x, que é isso daqui. Então, substituindo os números, vai ficar arco tangente de menos a velocidade da canoa em relação à Terra, 0,40 metros por segundo, seno de 45 graus, ou π sobre 4, né, radianos. Aí aqui 0,50 metros, não, ainda 0,40, né, a velocidade da canoa em relação à Terra, 0,40. Aí cosseno de 45 menos 0,50, né, metros por segundo. Então agora, note que metro por segundo aqui vai cortar, né, isso com isso e isso, tá? Não corta só o daqui com o de cá, tem que cortar os dois, beleza? Então agora vou aqui na calculadora e vou ver quanto que dá isso. Então, eu achei um ângulo aqui de aproximadamente 52 graus, tá? Então, esse aqui é alfa. A questão é, onde está esse ângulo, né? Esse ângulo aqui, normalmente, ele é medido assim, né? Ó. Dessa forma aqui que esse ângulo é medido. Aqui eixo Y, aqui eixo X. Então, normalmente esse ângulo é medido aqui, com o eixo X positivo, né? Só que a gente precisa verificar o seguinte, ó. Esse cara aqui é negativo, ó. Tá vendo? E ele é a componente Y, né? Mas a componente Y no primeiro quadrante, ela é positiva, né? Então, esse cara não pode estar aqui, tá? Ele tem que estar, na verdade, na soma aqui, né, ó. Tá? Então, ó, o que eu deveria fazer, né? Somar 180 graus aqui, né? Então, esse cara seria essa soma toda aqui, tá? Mais 180. Beleza? Por quê, né? Eu já expliquei isso algumas vezes, né? Lembra, né, que a tangente, né, no primeiro quadrante e no terceiro quadrante ela é positiva. O sinal da tangente é assim, né, ó, que é mais, que é menos, que é mais, que é menos. Então, os valores de ângulo se confundem, tá? Do primeiro quadrante com o terceiro quadrante. Então, na verdade, esse ângulo aqui seria tudo isso daqui, beleza? Só que você pode simplesmente usar aqui, ó, que esses ângulos são os mesmos, tá? Você consegue provar isso aí matematicamente facilmente, tá? Então, esse ângulo alfa, ele aparece aqui. E na nossa figura, né, no nosso desenho, então, esse ângulo alfa, ele está aqui. Beleza? Então, note que esse ângulo é um ângulo entre o oeste, ó, e o sul, né? Aqui, ó. Então, ele é um ângulo aí, né, de 52 graus do leste, não, do oeste para o sul, né?
beleza? Espero que tenha ficado claro, né? E outra coisa, aí você pode pensar, mas então esse cara aqui ser negativo faz o ângulo, na verdade, tá no terceiro quadrante? Não, não é só isso. Se você fizer essa conta aqui, né? A gente não fez. Mas se você fizer essa conta aqui, você vai ver que isso daqui dá negativo também. Então, tanto o x quanto o y são negativos. Então, um dividido pelo outro aqui vai dar positivo. Então, dá o mesmo resultado da tangente no primeiro quadrante, porque aqui é positivo e aqui é positivo. A divisão dos dois dá positivo. Então, por isso que os ângulos aqui, né, a tangente aqui e aqui têm o mesmo valor. Aí você fala, mas como que você sabe que isso aqui vai dar negativo? Porque olha só, o cosseno e o seno, eles são funções limitadas entre -1 e 1, tá? Pera aí, aqui é cosseno, né? Cosseno é uma função limitada entre -1 e 1. Só que o cosseno de 45, o ângulo do primeiro quadrante, é positivo. Então aqui eu já sei que tem que dar alguma coisa assim, tá? Então, como o cosseno está entre 0 e 1, esse 0,40 vezes qualquer coisa que o cosseno for aqui vai ser menor do que 0,40. Ou seja, esse cara aqui vai ganhar porque ele é 0,50, ele é maior. Então isso daqui vai dar negativo, esse aqui dá negativo, de forma que um dividido pelo outro dá positivo, e aí a calculadora se engana porque ela não sabe se você está falando do primeiro quadrante ou do terceiro. Então a gente precisa fazer essa correção aqui. Então, esse ângulo é de 52 graus do oeste para o sul, beleza? Então, esse exercício aí foi isso, né? Um exercíciozinho bem complicadinho, né? Porque velocidade relativa deixa a gente um pouquinho confuso, mas, né, eu acho que deu tudo certo. Espero que vocês tenham conseguido resolver. Valeu, falou, até a próxima.